Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso aí, aqui comigo, sempre de olho no lance. Muito boa noite, eu sou Renato Sobrinho, juntos até às 19h30, eu, você e eu, aqui no Placar Esportivo pela nossa Fonte TV. Sempre como faz o meu parceiro Danilo Dias, agradecendo muito a Deus pela oportunidade, pela saúde, pelo dom de estar aqui comunicando, porque a comunicação, dom sim, não é para qualquer um não. E eu vou me aventurando nesse meio selvagem aí da comunicação, mas enfim, me mantendo vivo e fazendo o que tanto amo. Muito obrigado pelo carinho, agradecendo a Deus pela oportunidade, sempre com saúde, com alegria, com sabedoria, comunicando para você. Olha, agora eu vou só te dizer o seguinte, hein? Você pode se preparar, porque nessa próxima hora tem muito conteúdo, tem Fórmula 1, tem basquetebol, tem tênis, tem futebol, tem tudo que você precisa para ficar bem atualizado, bem informado aqui no nosso Placar Esportivo. Você pode acompanhar o nosso programa em sinal aberto aqui em Goiânia para o canal 5.1, para Brasília canal 15.1, para Sky no canal 584 e no nosso site em qualquer lugar do planeta, www.placaresportivo.tv.br. Vai lá, acesse o nosso portal, porque tem muitas notícias que são postadas lá, você pode ler e você vai assistir, claro, o nosso programa ao vivo lá. Mais tarde só pro YouTube, os rios, as melhores partes, enfim, você fica sabendo. Isso aí, um detalhe que eu tenho que falar para você também. Ontem nós tivemos aqui, você sabe que as dicas do Dedê tá bombando, né? É o que tem de mais importante na rede. Ontem, como sempre diz o meu diretor Felipe, deu green ontem, olha aí. O Danilo Dias deu os palpites e não é que faturou tudo, rapaz. Veja só quantos jogos, foram 4 apostas, 4 combinações. O Bahia junto ao Atlético Nacional, o Novo Horizontino junto ao Atlético Paranaense, né? Além disso, nós tivemos também o Cerro Porteño com o Sport Cristal e também o Palestino e o Cruzeiro. E aí, amigo, você vê como é que é o negócio. Deu green, ou seja, a galera que apostou nas dicas do Dedê se deu bem, né? E aí, agora é isso, pode ficar tranquilo, porque esse cupom foi premiado, né? Você acertou e a Líderbet é referência, porque é 100% regulamentada, é de confiança e é por isso que nós temos essa parceria de sucesso. Obrigado por sempre acompanhar e apostar nas dicas do Dedê no final do programa hoje. Inclusive tem mais, hein? Fique atento, porque você pode saber, de repente pode fazer mais fezinha aí, uma fezinha para de repente dar green novamente, tá certo? Vamos começar o nosso programa de hoje falando de uma coisa importante. Detalhe? Não, muito importante, mais do que detalhe. Tô falando de gols e agora eu mostro para vocês. A nossa produção preparou os gols da Libertadores, jogos de ontem. Acompanhe. Olha só, com a classificação, jogos, vamos atualizar essa classificação, porque os grupos de ontem, detalhe, o Palmeiras venceu e bem. E olha que o Estevam saiu, não se sentiu bem com a altitude de La Paz. Vamos lá, no grupo A, Universidade de Chile é líder, tem 7 pontos ganhos, a vice-liderança é do Estudiantes de La Plata, com 3 pontos. O nosso representante na chave, que é o Botafogo, também tem 3. E o Carabobo, que não é bobo é nada, hein? Mas só tem 1 ponto, é isso aí. A rodada vai seguir, não vai ter sequência, esse é o grupo A, não tem o Botafogo. No grupo B, o River Plate tem 5 pontos, é o líder, acompanhado pelo Independente Del Valle, tem 4 pontos na vice-liderança. O Barcelona, que não é aquele, é o de Guayaquil, esse tem 4 e o Universitário tem 3. Olha como está equilibrado esse grupo B, hein? O grupo C também tem brasileiro. O Córdoba é o líder com 7 pontos, o LDU de Quito tem 5. Olha o Flamengo, 4 pontos, precisa vencer, Flamengo, precisa vencer. Esse empate dessa semana aí não estava lá no script, não. O Deportivo Táchira não tem nenhum ponto, então estão 3 brigando por 2 vagas aí no grupo C. No grupo D, a liderança também no clube brasileiro, São Paulo, 7 pontos ganhos, que nessa semana venceu o Libertad, né? O Libertad tem 6, é vice-líder, o Alianza Lima tem 4 pontos e o Tadieres tem nenhum ponto, 0 ponto até agora no grupo D. No grupo E também tem brasileiro e a situação do nosso representante não é boa, porque o Atlético Bucaramanga, gente, tem gente fazendo piadinha, Bucaramanga, né? Mas o Bucaramanga tem 5 pontos ganhos, o Racing, que é grande, hein? Lá na Argentina é um dos grandes, tem 4 pontos, o Colo-Colo tem 2 e o nosso Fortaleza tem apenas 1 ponto ganho. Aí já no grupo F, 2 brasileiros e por sinal estão bem, o Bahia é líder, depois dessa vitória de ontem, importante, 7 pontos, a vice-liderança é do Inter,
Internacional de Porto Alegre, 5 pontos. O Atlético Nacional tem 3 e o Nacional do Uruguai apenas 1 ponto no grupo F. E aí a gente falou aí do líder 100%, né? Ontem o Flaco estava bem, hein? Fez gol, depois o Estevão também, o Maurício definiu. O fato é que o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 9 pontos ganhos e lidera o grupo G, seguido pelo Cerro Porteño, que tem 4, depois o Bolívar tem 3 e o Sporting Cristal apenas 1 ponto. E para fechar, esse grupo H, o Vélez tem 6 pontos, San Antônio 6, Peñarol 4 e o Olímpia. Gente, o Olímpia é um clube tão tradicional, só 1 ponto. Essa é a classificação da Libertadores da América, a glória eterna. E para colar, nós falamos da Libertadores, agora, claro, que nós vamos mostrar também para você os gols da Copa Sul-Americana, os jogos de ontem. Acompanhe agora. Tá aí, classificação da Sul-Americana. Assim como nós também tivemos na Libertadores, a Sul-Americana no grupo A, o Guarani é líder com 7 pontos. O vice-líder é o Boston River, tem 4 pontos. O Nacional de Potosí tem 3 pontos e o Independiente, 3 pontos. No grupo B, a Universidade Católica, 7. O Cerro Largo tem 4 pontos. O nosso representante no grupo B, o Vitória, apenas 2 pontos. Está também com o mesmo número de pontos do Defensa e Justiça da Argentina na desempate nos critérios. O Vitória é terceiro. O grupo C, o Huracan tem 7 pontos, é o líder. América de Cali 5. O Corinthians, também nosso representante no grupo C, tem 4 pontos. E o Racing Uru do Uruguai, o Racing de Uruguai, tem nenhum ponto. O time do Godoy Cruz, 7 pontos. O Grêmio também 7 pontos. Está aí dividindo a liderança, o nosso representante. O Luquenho, o Sport Luquenho tem 1 ponto. E o Atlético Grau também 1 ponto ganho. No grupo E, a liderança é do Muxuquiruna, tem 9 pontos. O Palestino tem 6 pontos. O União tem 3. E o Cruzeiro. Gente, o que é isso? Que fase é essa do Cruzeiro, hein? 3 jogos, 3 derrotas, 0 ponto. Cruzeiro que é adversário do Vila Nova da Copa do Brasil na semana que vem, dia 1º. O jogo é lá, primeiro jogo no Mineirão. No grupo F, o Fluminense tem 7 pontos ganhos, lidera o grupo F, seguido pelo Once Caldas, tem 6. A União Espanhola tem 2 pontos e o San José tem 1 ponto. No grupo G, o Lanús lidera com 5. O Vasco também tem 5, mas está na vice-liderança o nosso representante Vasco da Gama. O Melgar tem 4 pontos e o Puerto Cabello 1 ponto ganho. No grupo H, o Galo Mineiro, o Atlético Clube Mineiro, o Clube Atlético Mineiro tem 5 pontos, é o líder, seguido pelo Caracas, que tem 5, o Cienciano tem 3 pontos e o Deportivo Iquique fecha aí com 1 ponto ganho. Essa é a classificação atualizada da Copa Sul-Americana e a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque na volta nós temos convidados. Eu tenho o nosso Pedro Ribamar, que vai fazer uma análise importante sobre o futebol, sobre outros esportes e, claro, também já tem aquele velho comentário que você precisa saber aqui sobre os nossos clubes. O Vila Nova em campo daqui a pouquinho e já tem dicas da Solar também, hein? O nosso Magno já está aqui e hoje tem coisa boa para você. Aguarde aí, tudo em 2 minutos e meio. Estamos de volta e, ao meu lado ele está aqui. Quero cumprimentar, dar o meu boa noite pro grande Magno. E, rapaz, novidades, operação fecha tudo da Solar. Magno, me explica isso, como é que tá esse negócio? Boa noite. Boa noite, Renato. Olha só, é fim de mês. Fim de mês tem a operação Fecha Tudo e é operação onde a gente fecha qualquer negócio. E é deste jeito mesmo. Pode ir na Solar, qualquer uma das nossas 3 lojas, a nossa loja da Rodovia dos Romeiros, ali saída para Trindade, a nossa loja do Lorena Park e a nossa loja lá do setor oeste, em Trindade, saída para Santa Bárbara. Qualquer uma das 3 lojas fecha tudo. Tudo, qualquer tipo de negócio, se eu fecha encontrei tudo. Alguma oferta, tá bom, aqui vou vai cobrir. lá que a gente fecha, a gente vai cobrir, a gente fecha qualquer negócio. A gente não perde negócio, não fecha tudo. É até terça-feira. Até quarta-feira. Quarta-feira, né? Até quarta-feira. Dia 30, 31, né? Até dia 31. Exatamente. Porque aí depois disso... Depois tem o feriado, pode ir lá comprar, aproveitar para fazer sua pequena reforma ou terminar um serviço que você começou no feriado, porque a gente fecha qualquer negócio. É tudo, é qualquer negócio. Tudo. Do acabamento, do básico até o acabamento. Do básico ao acabamento. Hidráulico, piso, Olha porcelanato, a todos os agregados porcelanato, que a gente está aí com argamassas, rejunte, tudo. Qualquer negócio a gente fecha nesse Fecha Tudo. E tem mais. Amanhã é sábado.
Amanhã é sábado? Sábado. É verdade, amanhã é sábado, mas essa loja tá aberta? Amanhã tá aberto até às 3 horas, e amanhã tem o Sabadão da Solar. Olha só, duas coisas juntas, né? Duas coisas juntas. Além da operação Fecha Tudo, Sabadão da Solar. Tudo que é bom se repete. Ah, isso é bom. Amanhã tem Sabadão da Solar, lojas abertas das 7 da manhã até às 15 horas. E amanhã é Sabadão, ofertaço, e tem as ofertas do Sabadão e tem as ofertas do Fecha Tudo. Então vai somar, vai ficar quase de graça. Quase de graça. E olha só, amanhã a gente tem 3 produtos da Forte Leve, que são as caixas d'água. Nossa, as de são 500, hein? as de 1.000 litros e as formato tanquinho, todas com tampa, precinho lá embaixo. Amanhã é pra acabar com o estoque de caixa d'água. Então, amanhã é pra acabar. Não perca tempo, gente. São 3 grandes lojas. O Magno vai dizer. 3 grandes lojas. Repetindo, vai lá. Presta bem atenção. Uma na Rodovia dos Romeiros, saída pra Trindade. Do lado direito ali, antes da Polícia Rodoviária. Exato. Eu vou lá. É lá que eu antes vou. da polícia. É lá que é a sua loja, onde você compra. A outra no Lorena Park. A gente tá bem no centro do Lorena Park. Exatamente. E a outra em Trindade. Saída pra Santa Bárbara, Setor Oeste, bem na saídinha pra Santa verdade. Bárbara. Amanhã, lojas abertas das 7 da manhã até as 15 horas. E na segunda, na terça e na quarta, com as ofertas da Operação Fecha Tudo. E a gente fecha mesmo, tá escrito aqui, ó. Não tem jeito, hein? A gente fecha qualquer negócio. Lojas abertas, segunda, terça e quarta, das 7 da manhã até as 19 horas. Renato? Que coisa linda. Operação Fecha Tudo, é claro que é na Solar. Agradecendo muito meu amigo Magno, que está trazendo todas essas ofertas maravilhosas. Amanhã não se esqueça, hein? Sabadão até as 3 da tarde. E durante a semana, segunda, terça e quarta, Operação Fecha Tudo. Até as 19 horas. Então vamos fechar esse bloco falando de quê? Do Goiás, porque o Goiás se prepara, Magno. Eu quero saber o que vai acontecer. Só joga na segunda-feira. E aí, o que aconteceu com o Goiás depois dessas cenas? Gente, olha só. Vamos ver o que vai acontecer com o Goiás, porque realmente tudo que não podia acontecer na terça-feira aconteceu. Não é isso? Quarta-feira, né, gente? Eu tô perdido no meio da semana. Mas foi um desastre. O Goiás que acabou sendo eliminado, né? Nos pênaltis, tomou um gol 50 do segundo tempo. Inimaginável. Nem o mais pessimista dos torcedores esmeraldinos pensaria que isso poderia acontecer, mas de fato aconteceu. Agora, esquece Copa Verde, não se fala mais nisso, página virada. Segunda-feira o time do Goiás, o Esmeraldino, o Verdão, vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. O time do Botafogo não tá bem também não. É a oportunidade do Goiás vencer, até porque se não vencer, o que é a crise, né? Tem jogador que pode ser afastado. Nos bastidores, Zé Hugo, do DG e quem que é o outro, gente? Me fugiu aqui agora. Estão assim, colocados de lado. Podem ser até negociados, podem sair, porque o Goiás realmente não vive um grande momento. Vive um péssimo momento. E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele que não tem nada disso, inclusive, nem sei se gostou, se não gostou disso. Pergunta besta, né? Mas enfim, é futebol, é concorrência, é esporte, e ele hoje está preocupado não é com o Goiás, ele está preocupado com o clube dele, o Vila Nova, que daqui a pouco entra em campo também no nosso estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Isso porque nós temos aqui a Serrinha, nós temos o Oba e nós temos o Antônio Scioli. O Vila manda os seus jogos no Oba e ele está aqui para analisar não só o futebol do Vila, mas claro, devidamente fardado, uniformizado. Eu quero cumprimentar, dar meu boa noite, saudar o Pedro Ribamar. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Placar Esportivo. Boa noite, Renato. Boa noite à galera do Placar Esportivo, né? Estamos aqui mais uma vez. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Você veio de preto em homenagem ao Goiás, é? Essa aqui é uma camisa especial do Vila, né? Sim. Que a gente teve lá em homenagem a rateio para a construção do CT. É verdade, isso aí foi legal. Essa camisa. Com ação bacana, hein? Parabéns à diretoria. Ela tem um custinho mais elevado, mas nós que gostamos do Vila e queremos ter uma parte lá na construção dessa história do Vila, que está só se modernizando, né? Verdade. A gente colabora na medida do possível, né? Sendo sócio, comprando as camisas. Esse é o papel do torcedor, né? Não só ficar cornetando, ir ao estádio, lotar o estádio, né? A gente falava de Copa Verde um pouco, não tem como não comentar. Pois é, e aí, como é que você viu isso? Comente. Até engraçado a gente ficar feliz com a vitória do Paysandu, né? Que ano passado fez o que fez com a gente, mas... Com a gente do Vila, porque com a gente do Goiás não foi bom, não. Pro Goiás foi feliz, com a gente, com a Vila muita também felicidade ano passado do Goiás ver o Vila perder a Copa Verde. É mesmo, o torcedor esmeraldino ficou chateado esse ano ano passado ele sorriu. E assim, é uma competição que os nossos clubes não levam a sério. Por quê, Mas será? Você, Renato, não tem a ideia. Eu acompanhei muito, eu gosto de ver o pessoal do Pará
Até porque eles são muito enjoados com a gente mesmo, depois daquilo lá. Eles estão se autoproclamando os pais do futebol goiano. Então, papai e pai Sandu. O pai Sandu é o pai, tá certo, ganha Copa Verde, mas na Série B tá mostrando que não tem isso aí, né? Tá lá? Não tá lá na lanterna, quase. É verdade. Provavelmente, não sei se ganha o próximo jogo aí, é fora de casa. Não, em casa. Fez festa lá, com carreata com mais de 10 mil pessoas. Então, assim, pra nós, um título deste Copa Verde não tem importância. Por que criou-se essa importância toda para o Goiás? Porque o Goiás, uma das chances, né? Era a penúltima chance de ter a Copa do Brasil, era ganhar a Copa Verde. E não conseguiu. Então se tornou essa importância. Mais 3 chances pro Goiás, agora ele ainda tem 3 chances, que nós vamos falar também. Claro. E a outra foi o desafio de ter um Serra Dourada com mais torcedor do Vila, que também não conseguiram. Rapaz. Né? E também queria ser campeão por último, né? Porque o Serra vai fechar agora. Eu não sei, mas e o Cruzeiro e Vila? Não vai. Vai ter um jogo, mas campeão, o Vila não pode ser campeão, né? Sim, O Goiás, o Vila foi campeão. O Goiás queria ser o campeão. Estranhamente, vários cadeiras vazias no Serra Dourada e falar que deu mais que o Vila. No jogo do Vila não tinha cadeira vazia. Não, mas no Bordeiro não deu também, não. Nem no Bordeiro. Aí você pega a renda não fecha. Não fecha. A conta não fechou. Então, falei para os torcedores, amigos meus Goiás, vocês podem querer falar que deu. Mas as imagens vão mostrar. E também na renda, e também no Bordeiro. Deu uma diferença pouco pro Vila, mas deu. Mas não era só isso não, tá? Não era só aquele pouco não. Porque o valor do ingresso não era tão discrepante assim. O valor do ingresso era igual. Né? É 10 deu 200 mil a mais, parece. Então não fecha a conta, Renato. E outra coisa, foi tão bom, sabe por quê? Porque foi igualzinho a gente perdeu em 2022 para eles. Com gol ao último minuto e levando pros pênaltis. E o Paysandu mereceu ganhar esses 2 títulos? Não mereceu. Não é verdade. Nem contra o Vila, nem contra o Goiás. Em 2022 poderia ter pegado um goleado muito maior do que o 6-0 que nós tomamos lá. A bola no Vila, Neto Pessoa errou muito gol. Não. Isso Wagner errou 3 vezes na cara do goleiro. Mas o Diego, era Diego alguma coisa, da ponta direita também, que errou um monte de gol. E assim Pablo Diego, não é não? Não, Pablo Diego não. Era... não vou lembrar. É melhor não, porque ele não era bom. Não é bom. Se fosse bom, a gente lembrava, né? A gente lembra que errou. E a mesma coisa foi o Goiás. O Goiás teve chance de matar o jogo. Nossa, o Goiás, eu fiquei encabulado. Falei, gente, eu tava acompanhando o jogo, falei, não é possível. O Goiás não tem como escapar. Escapou. E tomou aquele gol assim, porque o Paysandu não tinha criado. Chegou 2 vezes lá, o Tadeu abafou tudo, mas... numa bola inesperada, uma desatenção do zagueiro, uma falha coletiva, né? Porque o Arthur Kaique foi driblar, perdeu a bola. Sim, o DG marcou a distância, o Messias fez que foi e não foi, e o William Lepp, que fazia a cobertura, também não estava lá. Então, ou seja, todo mundo falhou. Foi uma falha coletiva que estourou em cima do zagueiro. Né? Não, ele é o principal alvo hoje. E perdemos mais um título. Mais uma vez o futebol goiano, independente de Vila do Goiás. O futebol goiano perde lá pro Pará, mas isso não quer dizer que eles são maiores do que nós. Um detalhe que você falou aí, Pedro, até pra gente ir pro jogo do Vila, que daqui a pouco entra em campo, o Goiás, você falou que tem mais 3 oportunidades. Por favor, detalhe pro nosso telespectador para que ele possa entender. As chances do Goiás estar na Copa do Brasil de 2026 sendo campeão da Série B. Ou o Vila sendo campeão, ou o Atlético. Exatamente. Se isso acontecer, o Goiás entra na vaga de um dos 2 desse aí que subir. Ou dele mesmo, próprio, sendo campeão da Série B mais uma vez. Então ainda restam 3 oportunidades. Aquelas são fáceis? Não, são muito difíceis. Ou ele, Goiás, é campeão da B, que é o campeão tem direito à vaga, ou, na pior das hipóteses, que o Vila ou o Atlético daqui suba ou não, que eles sejam campeão, um ou outro seja campeão da Série B, para que isso possa possibilitar mais uma vaga ao futebol goiano, lá, que é o 4º colocado, que é o Goiás. Imagina a alegria desse tendo que torcer pro Vila ser campeão da Série B. Nem tá precisando na área de Copa do Brasil. Ela tem muita grana, né? Não precisa jogar Copa do Brasil. A verdade é que o Verdão sentiu o baque. Por falar em baque... Mas só concluir um pouquinho da Copa Verde, eu só penso o seguinte, se for para entrar... Principalmente o Hugo, meu presidente, que está fazendo um baita de um trabalho no Vila Nova. Que entre para jogar o campeonato com o time aí. Não é para fazer número só, né? Não só para pôr lá, vai pôr o menino para passar uma vergonha. Nós não passamos uma vergonha esse ano, né? Apesar que ano passado, o primeiro jogo, jogou com os profissionais aí que não queria nada com nada, né? Tanto é que foram mandados embora 1 para cada gol, foram 6 embora. Mas assim, se for para entrar, se for ter essa competição, que entre para jogar.
Mas ela mostrou que ela só serve para o campeão. Talvez não aconteça mais, inclusive a possibilidade de acontecer a Copa Verde é menor, parece que até a CBF já manifestou isso nos bastidores. Bom, mas agora o fato é que nós vamos falar de competição nacional Série B e para o clube do Pedro Ribamar, que vai entrar em campo daqui a pouco, é o Vila Nova, nos seus domínios, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ficou bonito o Uber, hein? Estive lá no domingo, daqui a pouco vou trabalhar pela Rádio Difusora de Goiânia. Você quer acompanhar a transmissão? 95,5 FM Difusora de Goiânia, estarei lá comentando. Mas, Pedro, não sei, você vai pro estádio daqui a pouco? Você sai daqui direto? Já tô pronto. Olha aí, tá aqui. Já tô pronto. E aí? E essa Chape, que é o adversário do Vila Nova? Vila Nova vem desse momento importante, né? Tranquilo, pode ganhar e pode, inclusive, figurar no G4. Momentaneamente, até, eu acho que hoje ele pode chegar até a ponta. Se o Vila ganha hoje, ele pode dormir na liderança. Desde que o Remo não ganhe o jogo deles. Exatamente. Né? E assim, eu vi o jogo da Chape contra o Paysandu, né? A Chape teve muito espaço, muita facilidade. Tem dois jogos sem tomar gol. É um time de transição. Sem tomar gol, né? Não, sem perder, né? É um time de transição, um time que marca bem, é um time forte. Ou seja, fica também. Esperando. Isso, é um time de transição. Então hoje nós vamos ter esse jogo de transição. O jogo do Vila é de transição, né? Talvez eles possam cair no mesmo erro que caiu o Botafogo, que foi sair jogando, né? E aí o Vila marcando pressão, porque o Vila tem dificuldade em criar, principalmente quando o time Então o ideal seria começar mais ou menos o que aconteceu com o Botafogo de Ribeirão Preto, marcando saída da bola. Mas a gente tem um grande problema aí, né? Que a gente perdeu o Igor Henrique, que é o melhor jogador, pra mim, do futebol goiano, e pra mim é o melhor. Então o Igor Henrique tá fora, não foi relacionado? A não ser que apareça de surpresa, mas até onde eu estava vendo, tava... Não, tá fora. Vai segurar, porque assim... Aí a opção é a entrada do João Vieira, o Arilson é titular, ou do Diego Torres. Você preferia quem? Cara, na atual conjuntura aí, eu só acho ruim de colocar um outro volante, seria o João Vieira, porque você vai ter que tirar o Jean de uma função que o Jean tá fazendo sensacional, que é o de segundo volante. Que é o dele, de verdade. Ele faz o terceiro, mas ele é o segundo homem. Ele joga mais... Ele lá na frente, ele não consegue. Até porque ele é mais franzino, né? Foi a mesma coisa do Lourenço, que foi recuado e deu certo. E o Jean não. O Jean tem... A bola chega nele, ele já vê do outro lado, a visão dele para fazer essa bola na bola é muito fácil, né? Ali como o segundo volante. Já lá na frente, ele tem dificuldade de jogar, né? Porém, Diego Torres não tá nos ajudando muita coisa. Né? Então, para mim, vai entrar, parece que entra o João Vieira, né? O Arilson adiantado um pouquinho. Isso, e o Jean vai ter que fazer essa função ali, né? Que o meia hoje joga ali como se fosse um segundo atacante, na pressão da saída de bola. E os pontas, né? Vamos torcer para que funcione, né? O Lacerda tá com o time na mão, tem um esquema formado para jogar. E por falar em Lacerda, ele falou conosco que agora você acompanha para depois fazer um comentário sobre o que disse o treinador, né? Preparador físico não, preparador de esquemas táticos. Ele defende bem. Vamos melhorar o ataque, né, Lacerda? Mas falou antes do jogo, entrevista pré-jogo do Rafael Lacerda. Ganhar dentro de casa é fundamental. Então, quando tu diz que a partida é fundamental, sim, tu tá certo, principalmente por jogar dentro de casa, na frente do nosso torcedor. Eu sempre costumo dizer que para te fazer valer o que tu conquistou na rodada anterior, tu tem que conquistar na próxima rodada. Foi assim lá no Clássico, quando a gente só poderíamos comemorar aquele ponto contra o Goiás se a gente vencesse contra o Botafogo. E agora, para a gente continuar comemorando a última vitória, a gente tem que vencer a Chapecoense. É um jogo muito duro, que a gente vai precisar muito do apoio do nosso torcedor, mas não depender só do torcedor. O torcedor vai ser o 12º jogador, mas a gente precisa ter um nível de concentração muito alto, como a gente teve na última rodada jogando em casa, fazer valer o fator de estar jogando na frente do nosso torcedor, a gente tentar ter o controle da partida, ser impressionante o tempo todo para trazer o torcedor para o nosso lado, mas sabendo que a dificuldade vai ser muito grande. E a gente precisa buscar o resultado positivo dentro de casa, porque se tu quer almejar coisas grandes, e essas coisas grandes são acesso, que é longo, demora, é coisa a longo prazo, tu tem que estar sempre ganhando, sempre conquistando, né? Vencer em casa e buscar pontos fora, daí sim a gente vai continuar com o nosso objetivo, que é o acesso. Tá aí, Rafael Lacerda, e as prováveis escalações para Vila e Chapecoense. Vamos lá, Pedro. O Vila deve ir com o House, na direita o Elias, voltando depois da suspensão. O Thiago Pagnussá e o Bernardo Chapo são os zagueiros, o William Formiga na lateral esquerda. Eu acho que ele é zagueiro, mas joga na lateral esquerda. Aí você tem a Arilson, esquece o Igor Henrique, ele tá fora, deve ser o Jean Mota, deve ser o João Vieira ou o Diego Torres, o Jean Mota na armação. Todinho na direita, Poveda centralizado e Labandeira. O Vila tá bem escalado? Claro, excetuando a questão do Igor Henrique, que deve entrar o João Vieira ou no lugar ali?
Então, eu penso assim, não só, lógico que não vai fazer, porque essa consistência defensiva do William Formiga, igual você falou, que ele é um zagueiro, pra mim ele é um zagueiro pela esquerda. Também. Eu penso assim, que se você entra com um volante a mais, né? Uhum, poder de poderia marcação soltar melhor, o lateral. Não vai soltar, mas aí não adianta ele. Não adianta. Aí pode ser o menino da base, o Igor, que tem feito... Mostrou personalidade, entrou bem, chega bem, tem um cruzamento. Ele, na verdade, ele não tá cruzando, ele tá passando a bola quando ele chega ali. Tanto fazendo o arco como a bola dele para trás é muito boa e ele chega no fundo. A diferença do William Formiga é porque ele não faz essa ultrapassagem. E quando o lateral faz ultrapassagem, ele abre espaço para que o ponta puxa para o meio e possa bater. Exatamente. O provável time da Chape, o Pedro, só para você acompanhar, Léo Vieira é o goleiro, o Mailton, lateral direito, eu lembro desse Mailton, é um jogador com alegria, vai muito apoio. Bruno Leonardo, Vitor Caetano e João Silveira. Ali tem o Walter Clar, a Rafael Cavalheira, o Giovanni Augusto, ex-Goiás, o Bruno Matias e lá na frente o Ítalo e o Mário Sérgio, a provável Chape do treinador Gilmar Del Pulso. Você acha que pode se oferecer risco ao Vila Nova? Com certeza. Mailton é um bom jogador, chega bem no fundo. Inclusive o primeiro gol deles, enquanto o Paysandu foi do Mailton. Rafael Carvalheira fez gol na gente ano passado. E Mário Sérgio, o Mário Gol aí, tem que tomar cuidado, é um centroavante de mobilidade e forte. Tá certo, aí o nosso Pedro fazendo análise, né? Importante, mas eu quero dizer o seguinte... O Vila entra em campo e a Líderbet entra junto e trazendo para você as odds. Dá uma olhada nessa aí. O Vila com a odd 1,93, é isso? Olha só, Vila muito favorito, hein? 3,30 para o empate e 4,90 para a Chapecoense. Está mostrando realmente a Líderbet, que é referência 100% regulamentada, uma casa de apostas onde você pode fazer com tranquilidade. Certeza de que não tem blá, blá, blá. Faz aí, ó, tá vendo o QR aí do lado? Vai lá, aponte seu celular, registre sua fé, faça porque essa odd é boa. Claro, o Vila é favorito, isso é inegável. E aí, você acredita na vitória do Vila? Faz lá essa fezinha que a Líderbet vai trazendo para você essa situação já daqui a pouco. Então tá aí a odd da Líderbet 100% regulamentada. Outro jogo importante que acontece no domingo pelo Brasileiro da Série B é o jogo do Atlético, que vai enfrentar nada mais nada menos que o Manaus, rapaz, o Amazonas, melhor dizendo, lá em Manaus, é porque Manaus é a cidade. E o jogo teve mudança de horário e de estádio. Esse aí é o novo campo, deixou de ser lá na Arena Amazônia para ser aí nesse novo local. E, é claro, o Carlos Amit é o nome do estádio. E aí, Pedro, você me conta do Atlético, que também está passando por problema, uma crise técnica, porque de 2 jogos fora, apenas 1 ponto ganho. E uma crise ruim. Agora o Atlético empatou em casa também. Na sequência, né? Empatou aqui com o Cuiabá e aí joga contra o Amazonas, esse jogo no próximo domingo, 4h30 da tarde. E o Atlético empatou com o Botafogo, que a galera tá falando que o Vila ganhou porque o Botafogo era ruim, né? Vai ver. Então, assim, se eu não me engano, o Vila jogou lá nesse estádio ano passado, foi uma vitória, 2-1 de virada. É o estádio mais acanhado, o Amazonas não tem um grande público ainda, né? Porque é um time recém-formado, né? Mas os caras estão aderindo sim ao time, porque os times tradicionais lá foram se acabando. E o Atlético precisa reviver isso aí, né? O Atlético tem um bom treinador, na minha opinião, só que é um treinador que não é pro momento do Atlético. Né? Tencati é um treinador a longo prazo. Todos os grandes trabalhos do Tencati foi a longo prazo. Ele não pega time assim, ó, pra alavancar. E no Atlético, longo prazo, não existe, não combina, né? O que eu ia falar, não tem como. Com o Adson ali não tem como. Você já vê que ele já tá sem paciência, né? Já deu recado, porque, pelo menos a última coletiva. E é difícil, né? Deve ser bem complicado, porque a gente vê os dirigentes dos outros times polido em relação a falar sobre o que está acontecendo ali, o que aconteceu. O cara não vai falar mal do treinador, não vai falar mal do jogo do Adson, não tem isso não. O Adson chega, ele cita o nome e tudo, e aquilo ali, o jogador que não tiver cabeça com ele, ou vai jogar, ou não vai conseguir jogar. Né? E também o treinador também. A maioria dos treinadores também não fica muito tempo porque não aguenta. Pressão é pressão no Atlético. Lá não tem uma torcida. Não tem a pressão da torcida, mas do treinador, do meu amigo, vai brincando, né? Por falar nisso, quem fez a última coletiva antes do jogo de domingo foi o volante Luizão, que acabou sendo destaque, fazendo gol, jogando bem e recebendo, inclusive, elogios do papai Adson. E ele falou em coletiva pré-jogo, Luizão, volante do Atlético. Eu acho que quando a gente entra para uma partida, a gente sempre entra pensando em vitória. A gente não vê o adversário, se o adversário está lá
embaixo na tabela ou tá em cima. Nós sabemos também da importância que é esse jogo para a gente sair dessa fase que nós estamos sem vencer há 3 jogos. E, claro, botar o Atlético lá em cima, onde ele tem que estar. Eu creio que essa situação, não só porque empatamos o último jogo ou porque nós estamos 3 jogos sem vencer, que já vai virar uma loucura. Não, o Atlético é um time grande, a gente sabe a importância que é de ter as vitórias, e para todo jogo que a gente vai para ganhar. Então, todo jogo a gente busca os 3 pontos. Não é porque nós estamos 3 jogos sem vencer que já é uma pressão extrema. Não, a gente tem essa pressão entre nós mesmos, jogadores, que a gente sabe que a gente tem que estar ganhando sempre para botar o Atlético lá em cima. E foi como eu disse na pergunta do colega, a gente não escolhe qual jogo a gente vai para ganhar, para empatar. Todos os jogos que a gente vai, seja com o time que está lá embaixo na tabela ou lá em cima, a gente vai para ganhar. Então, acho que o elenco todo já está com isso na cabeça, que todo jogo do Atlético é de vitória. Todo jogo do Atlético é de vitória, pelo menos a cobrança é para isso, né, Pedro? E aí? E o Luizão? Entrou bem, foi destaque na última partida, né? Será que é mais uma descoberta do Adson? Pois Porque eu não tinha ouvido falar ainda no Luizão, né? Não, também não. Parece que é um jovem jogador, você vê que é meio tímido ali na entrevista. E o Adson falou que ele estava precisando, o Atlético precisava de um volante de imposição, um volante alto ali, porque tá muito baixo o time dele. E Série B com time baixo não vira não, viu, Renato? É verdade. E olha que o Adson tá cobrando muito de volante. De volante ele sempre falava que dava em pé de manga. Agora tá complicado, não tá achando, né? Tá não. Maranhão. Só batata tá assando. Outro, o Haldner, a galera dos meus amigos lá do Gader Futebol Clube lá, os atleticanos. Eles estão loucos. Mas eu vi o Gader no último jogo, tava lá no jogo lá contra o Cuiabá. Moça, ele cobrar com o juiz, então Deus o livre. Mas esse é um abraço pro Gader, esteve aqui comigo quarta-feira, gente da melhor qualidade. E é claro que da mesma forma que aconteceu com o jogo do Vila, também temos odds da Líderbet. Olha, a odd é a seguinte, para o jogo Amazonas e Atlético. Olha lá, 2,75 pro Amazonas, 3,5 do empate e 2,71. Tá meio parelho. Tá. Né? Por quê? Porque em outros tempos o Atlético era favorito. Ia sobrar. E agora não é assim. Quer dizer, analisando o momento, né, é um jogo que você pode, de repente, ter aí qualquer resultado. Mas a odd da Líderbet coloca tudo claro para você. Então faça a sua aposta, o QR Code está na tela. Vai lá, aponte seu celular, faça o seu cadastro. É rápido, é 100% seguro, porque é 100% regulamentado. E eu, se fosse você, não perdi essa oportunidade. Faça lá, Líderbet, trazendo essa odd das apostas aqui para você, a melhor odd sempre da Líderbet. E agora vamos aos confrontos da Série B. Agora nós vamos trazer todos os jogos para você ficar bem antenado do que vai rolar nesse final de semana pelo Brasileirão Série B. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já foi aberta, com o jogo entre Grêmio Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Mas teremos mais 2 jogos nesta noite de sexta. Às 19 horas, no Heriberto Rilse, Criciúma e Remo se enfrentam em jogo válido pela 5ª jornada. E às 21 horas, o Tigrão recebe a Chape tentando vencer e manter 100% de aproveitamento em casa. Já venceu o Paysandu e o Botafogo de Ribeirão Preto. E agora que vem a Chapecoense. A rodada terá mais 2 jogos no sábado, com Coritiba recebendo o Operário às 16 horas no Couto Pereira e às 20 horas um grande jogo de futebol, Avaí de Jair Ventura contra o América Mineiro, que venceu o Goiás na última rodada. Duelo de G4, hein? Já no domingo, o Atlético recebe o Volta Redonda em Minas Gerais. Às 16h30, o Amazonas recebe o Atlético Clube Goianiense em Manaus. O Paysandu, às 17 horas, vai comemorar o título da Copa Verde diante dos seus torcedores, enfrentando o CRB de Alagoas. E já o Cuiabá enfrenta a Ferroviária na Arena Pantanal às 19 horas de domingo. E a rodada finalizará na segunda-feira com um jogo isolado, e é do Goiás, que vai enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz a partir das 19 horas de segunda-feira. A Série B, que você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Valeu, grande Danilo Dias, trazendo a rodada que foi aberta ontem com a vitória do Novo Horizontino. Bateu o Atlético Paranaense. Olha o Furacão perdendo, hein? É verdade que não tem jogo fácil na Série B. Hoje, então, nós teremos daqui a pouquinho, a partir das
19 horas, já está começando, já tem 10 minutos de bola rolando, 0-0 para Criciúma e Remo, esse jogo lá no Heriberto Rios. O Vila entra em campo às 9 da noite contra a Chape no Oba. Nós teremos também daqui a pouquinho, amanhã às 4 da tarde, o Coritiba enfrentando o Operário lá no Couto Pereira. Na ressacada, o Avaí enfrenta o América Mineiro, um jogo grande esse, hein? Às 8 da noite. Nós teremos no domingo às 4 da tarde o Atlético em Volta Redonda. Nossa, que jogo difícil esse, hein? Difícil de ver. Um tem 0, o outro tem 1, são os dois lá de baixo. Amazonas recebe o Atlético no domingo às 4h30 da tarde. Ainda no domingo às 17 horas, o Papão em festa pela Copa Verde recebe o CRB. CRB que é um dos líderes, hein? Tem 9 pontos. O Cuiabá recebe a Ferroviária, esses aí até agora o duelo dos invictos, nenhum deles sabe o que é derrota. E fechando na segunda-feira, a equipe Esmeraldino, nosso representante também, Goiás Esporte Clube, vai até Ribeirão Preto enfrentar a equipe da casa, a equipe do Botinha, o Botafogo. E, claro, você acompanha tudo isso aqui, um resumo disso na segunda-feira, de todos os jogos. Agora, vamos falar do técnico Dorival Júnior, que até poucos dias atrás estava na seleção brasileira. E agora ele declarou e acertou com o Corinthians. E aí, Pedro, será que é uma boa pro Timão? Dorival Júnior ser o treineiro do time do Parque São Jorge? Ele é diferenciado, né? Nível brasileiro. Dos brasileiros, ele é o diferenciado. Vai, sim, ajudar o Corinthians nessa retomada aí, que não vinha bem, né? Ano passado o Corinthians teve uma arrancada muito boa, acabou conseguindo se manter aí na Série B, ou Série A. E o Dorival é um bom nome. Tava meio disputado aí no mercado, né? Tava. O meu Peixão fez oferta pra ele, mas eu não quis, não. Quis. Talvez o negócio de trabalhar com o Neymar, esse negócio, enfim. O Neymar que deve renovar com o Santos. Então, Dorival, pra você, uma boa ir pro Corinthians, e vai fazer um bom trabalho lá. Vai ajudar o Corinthians, sim. Com certeza. E isso mostrou o último trabalho dele aí, até que a seleção levou, né? Tava no São Paulo antes. É verdade. E no Flamengo também, né? Também, passou lá também, exatamente. Então. Esse é Dorival Júnior, que um dia eu tive a oportunidade de conhecer e ganhei uma camisa autografada dele. Olha os dados dele, pela seleção brasileira, hein? Só 16 jogos, poucos jogos, hein? 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas apenas. Teve parecendo um aproveitamento. Que é o Adson que tá dirigindo, né? Paciência, pouco. Pouquinho, né, com ele. 58,3% de aproveitamento, 25 gols marcados, 17 gols sofridos. Também tomou gol demais. Muito, né? Esse é o problema. Tem falta de equilíbrio defensivo. Fala com o Lacerda, que ele tem esse negócio aí. 38 grandes chances, delas 24 perdidas, 24 grandes chances cedidas, 212 finalizações, 167 finalizações sofridas e 58,6% de posse de bola. Esses são os dados, os números dele, Dorival Júnior, que acaba de acertar com o Corinthians, o timão do meu primo Luiz Carlos Vasconcelos, que nos acompanha em Brasília, está no Distrito Federal, em Águas Claras, acompanhando o nosso placar esportivo, gosta do time do Corinthians. E agora, claro que está aqui no Plasma, eu vou chamar todos os confrontos da rodada do Brasileirão Série A. Você acompanha agora. A rodada do fim de semana promete fortes emoções pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogos iniciam no sábado, às 16 horas, com o Internacional e Juventude se enfrentando no Beira-Rio. Colorado, com 6 pontos, tenta se reencontrar com a vitória após empatar o clássico diante do Grêmio. Já o Juventude, com 7 pontos, também vem de um empate diante do Mirassol. No Maião, o Mirassol recebe o Atlético Mineiro. O time paulista soma 6 pontos, enquanto o Galo tenta sair da zona de rebaixamento, embalado pela vitória sobre o Botafogo na última rodada. No Castelão, o Ceará encara o São Paulo, ambos com 7 pontos. O Vozão busca recuperação após derrota para o Bahia, enquanto o Tricolor chega animado após vencer o clássico diante do Santos. Às 8 horas da noite, na Ilha do Retiro, o Sport, que é lanterna com apenas 1 ponto, tenta se reerguer diante do Fortaleza, que também perdeu na última rodada e está em 14º com 5 pontos. Fechando sábado, o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense acontece às 9 horas da noite no Newton Santos. O Fogão ocupa a 15ª posição com 5 pontos, enquanto o Fluminense é o 3º colocado com 10 pontos. No domingo, o destaque fica para o duelo entre Flamengo e Corinthians, às 4 horas no Maracanã. O rubro-negro é o vice-líder com 11 pontos e vem de empate contra o Vasco. O Timão, 6º colocado com 7 pontos, venceu o Sport na rodada passada e quer manter a boa fase. O líder Palmeiras, com 13 pontos, recebe o Bahia no
Allianz Parque. No Parque do Sabiá, Cruzeiro e Vasco, ambos com 7 pontos, fazem um confronto direto pela parte de cima da tabela. E no Barradão, o Vitória encara o Grêmio em um duelo de equipes que precisam reagir no campeonato. Encerrando a rodada, às 8h30, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro. O Peixe amarga a 18ª colocação com 4 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 4º colocado com 10 pontos e chega confiante após vencer o Cruzeiro. Tá aí, rodada número 6 de 38 da Série A. Vamos lá, Pedro, rapidão pra gente fazer aqui uma palpite seu, vai. Inter e Juventude, esse jogo amanhã às 4h. Inter. Amanhã também, só que aí 18h30, Mirassol e Atlético Mineiro lá em Mirassol. Rapaz, Atlético Mineiro, fácil. Galo. Ceará e São Paulo jogam também amanhã às 18h30 no Castelão. Aí eu vou de empate. O Sport Recife recebe o Fortaleza, clássico regional, amanhã também às 8h. A oportunidade do Sport, meu amigo Draito Madeira, fazer os seus 3 primeiros pontos aí. Botafogo e Fluminense, clássico amanhã, 9h no Engenhão. Botafogo vai dar Botafogo aí em cima do Flu. Flamengo e Corinthians, ao jogo de domingo, 4h lá no Maracanã. Flamengo. Já vai estrear? Botafogo, não. Flamengo e Corinthians, né? É. Falei isso, não, parece que eu falei Botafogo. Você falou Botafogo e Corinthians. Flamengo, Flamengo já e estreia Dorival, não, né? Não, acho que não. Acho que deve ainda dar não. uma conversada ou não. É, né? não Mas sei, né? aí é Flamengo, não tem como. Vitória e Grêmio jogam no domingo às 18h30 no Barradão. Aí é difícil, empate, né? Empate, Palmeiras, né? E Bahia, jogo de domingo, 18h30 lá no Allianz Parque. Jogo bom, Palmeiras em casa, vitória do Palmeiras. Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam no domingo, 18h30. Ih, rapaz, tá duro esses dois aí, hein? Essa é ruim. Empatezinho. Ou vamos torcer por a vitória do Vasco para continuar na crise lá pro Cruzeiro vir abalado para cima do Vila na Copa do Brasil. Santos e Bragantino fecham a rodada domingo, 8h30 na Vila Belmiro. Santos. Esse aí, claro, é a rodada do Brasileirão, os comentários do Pedro. E eu vou fazer o seguinte, vou chamar um breve intervalo, porque na volta tem muito mais placar esportivo para você. Acompanhe. Estamos de volta e, é claro, agora aquele momento de render todas as nossas homenagens, os nossos agradecimentos às empresas que nos ajudam a estar há quase 5 anos com o nosso placar esportivo no ar, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30, trazendo todas as informações, notícias, opiniões. E a elas nós temos todo o nosso agradecimento. Por quê? Porque sem elas isso aqui não estaria acontecendo. São empresas que CNPJs de muita credibilidade, que estão aí nos dando sustentabilidade para que nós possamos todos os dias trazer a informação, trazer aqui a notícia para que você, a opinião também, para que você fique muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes. E hoje, de forma especial, quero cumprimentar e saudar essa loja que é referência em termos de veículos. Estou falando do Grupo Navesa, Ceasa, onde você tem toda uma linha de veículos preparados para você. E o recado de hoje, quem vai dar para você é o Georgeton, gerentão bom de preço, e ele fala com você agora. Acompanhe. Fala, meus amigos e amigas do programa Placar Esportivo. Estou ao lado do gerentão do Preço Bom da Navesa de Aparecida de Goiânia. E ele tem um recado, olha, é melhor vocês ficarem ligados. Fala aí, Jorge. Exatamente, Danilo. Boa tarde a todos aí do programa. Este final de semana, exclusivamente neste sábado agora, um piloto da montadora vai estar aqui, piloto, gente, de test drive da fábrica. Vai dar uma aula sensacional para você que quer conhecer o 208, quer conhecer o 2008, vai te ensinar a utilizar o pacote ADAS, te apresentar detalhes exclusivos que só o motor T200 é capaz de fazer. Então você que está nos assistindo, fique ligado. Tem que vir no sábado, dia 26 de abril, a partir de que horas, Jorge? A partir das 8 horas, vem aqui se deliciar com um maravilhoso café da manhã conosco, andar nos veículos, conhecer, apresentar e fazer excelentes negócios. É isso mesmo, George e eu vamos estar à sua espera aqui. Vem pra cá, Navesa de Aparecida de Goiânia, te aguardo. Exatamente, Avenida Rio Verde, após o British Shopping. Perde tempo não, vem pra Navesa. Vem! Vem para Navesa, vem, abraço ao Danilo Dias, que esteve lá com o Georgeton essa tarde e está convidando. Então não perca tempo, amanhã, dia 26 de abril, na Navesa da Rio Verde, ali próximo ao Buriti Shopping, você vai ter todas umas dicas, orientações para conhecer tudo dessas máquinas que a Navesa, que o Grupo Navesa tem. E agora, claro, chegou o momento de trazer a Liga Norte-Americana de Basquetebol. E quando fala em NBA, ela, Bruna Medeiros, sabe tudo e conta para você agora. Roda aí.
Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 3 jogos de playoffs que tivemos ontem na NBA. Começando contigo. Tá aí, grande Bruna Medeiros. Olha só, jogos decisivos importantes. Eu vou selecionar um aqui. Na sexta, esse do Timberwolves com o Lakers é jogaço. Isso aí você tem que ver. No jogo de sábado, eu vou sugerir pra você o play do Golden State Warriors, né? Contra o Rockets também. Vale a pena. Amanhã, 9h30 da noite. E no domingo, você pode pegar o Magic contra o Celtics. Domingo, 8 da noite também. É uma boa. Se bem que eu tenho o jogo de volta, né? Os Bucks com os Pacers. Tem tantos jogos importantes. Enfim, você fica bem informado sempre aqui com a NBA. Na segunda-feira nós temos resumo de tudo que você vai ver no final de semana da Liga Norte-Americana de Basquete. Agora tá na hora, da raquetinha e a outra bola amarela, porque é tênis e confrontos e você fica sabendo como é que tá rolando tudo sobre o tênis mundial aqui no Placar Esportivo. João Fonseca. Os confrontos, então, o João Fonseca, grande menino João Fonseca, tá jogando demais. E amanhã, 4 horas da tarde, 4h10, né, rapaz? No simples masculino, o Aberto de Madrid enfrenta o Tipo, a norte-americano, enquanto a nossa Bia Haddad Maia enfrenta a Bentite, que é suíça, os jogos dos brasileiros, ela amanhã de manhã, 8h30 da manhã, e o nosso João Fonseca no período da tarde, você fica acompanhando tudo do Aberto de Madrid. Vamos para as considerações finais, mas tem abraço aí, né, Pedro? Vamos mandar um abraço para quem? Tem um abraço aqui pro grande narrador da rádio web, né? Equipe show de bola MS, rádio web MS de Anápolis, Marivaldo Corrêa. Cara, quem não viu, depois entra lá no meu Instagram, vem comigo, Tigrão, tem as narrações dos 3 gols dele da final do Goiano. Ele narrou sensacionalmente, assim, apesar que ele deu uma engasgada, mas, claro, lógico, tava na torcida, ele deu uma respirada. Marivaldo Grande Corrêa. Marivaldo, um abraço pra você. Esse cara merece uma chance aí, viu? Galera da Vem rádio. brilhar aqui, porque tá faltando narrador de qualidade. Sensacional, cara. Tá certo. Depois vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Tá aqui no meu Instagram, vem comigo, Tigrão. É isso aí, Pedro. E agora, claro, amanhã tem final da Copa do Rei. Você sabe quem vai jogar? Nada mais, nada menos que o clássico, né? De um lado Barcelona, de outro Real Madrid. Meu Deus do céu. Olha que o negócio tá pro Barça, hein? O negócio tá pro Barça. A odd da Liderbet trazendo 2,13 pro Barcelona. O empate 3,93 e 2,97 pro Madrid. Madrid que, rapaz, tá naquela assim, né, Pedro? Tá um pouquinho pendendo ali, né, pro lado do Barcelona, mas... Exatamente. É um jogo difícil, hein, rapaz? Exato. É um equilíbrio. E dicas... Agora, né, porque o Barcelona passou uns anos aí na crise, ruim, mas o time do Barcelona e o Real sobrando. Agora o Barcelona melhorou demais, né? Dicas do Danilo. Tô estourando o tempo aqui, Pedro. Desculpe te atropelar, mas é porque tem um horário para cumprir. Bora. E o Danilo tem as dicas aí, ó. Para Barcelona e Real, você pode acompanhar isso aí. Olha aí as dicas. Também para Botafogo e Fluminense, para River Plate e Boca Juniors. E também esse outro aqui é o Starbucks contra quem, rapaz? Nossa, eu tô... Starbucks contra o Santa Etienne, claro, onde jogou Alex e Aloysio. Então tá terminando. Pedro, vem pra cá. Vamos terminar aqui em Alto Digital, QR aí. Acompanhe, segue as dicas do Dedê. Obrigado. Valeu, Renato. Vamos juntos, valeu, eu vou trabalhar e você vai torcer. Vamos torcer pro Tigrão. Tigrão trazer 3 pontos pra nós. Tá certo. Gente, na segunda-feira o Danilo tá de volta. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau.